É necessário ele compreender que o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que criaste todas as coisas, ele deu uma oportunidade para você e para mim. E com esta oportunidade, o favor imerecido, a sua graça, para que você venha ser salvo, para que você não venha morrer. E esta vida, esta salvação, está unicamente, somente em Jesus Cristo, o Nazareno, somente no Filho. Pois a palavra diz: aquele que não tem o Filho também não tem a vida. A palavra diz: aquele que não confessa o Filho também não confessa o Pai. É por isso que Jesus, quando ele pregava, ele dizia: quem não crê em mim não terá vida. Eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê e me segue jamais morrerá, mas terá a vida eterna. É por isso que Jesus lhe disse em João capítulo 14, 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é necessário compreender que a vida está no Filho. E o Filho testificou a respeito do Pai, andou nesta terra, terra de trevas, terra pecaminosa, aonde pelo intermédio do pecado de Adão, fez que a terra viesse ser amaldiçoada. E essa maldição é chamada pecado. Esta maldição é chamada pecado. Porque o pecado, ele destrói. A Bíblia diz que o pecado ele chega até a correr o osso. De tão tenebroso que é o pecado. Então Jesus veio a esta terra com um propósito. Com este propósito, vida eterna, salvação. Te livrar da ira futura que há de vir, do Deus irado que há de julgar essa nação. Mas a palavra diz em Salmos, capítulo 17, Salmo 17 vai dizer a palavra de Deus, que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Este dia há de chegar, porque esta palavra vai se cumprir, assim como já está se cumprindo, diante dos teus olhos e dos meus olhos. Tudo que acontece na terra já está escrito. Tudo que está acontecendo no mundo está escrito. Está somente se concretizando, se cumprindo. Então é necessário compreender que há um dia do juízo final chegando. Há um dia que há de ser o último dia, aonde Deus ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Aonde Deus ele vai retribuir a cada um segundo aquilo que tem feito. Segundo aquilo que tem praticado. E é necessário você compreender que o tempo que tu tem hoje não é mais para andar nas trevas. O tempo que tu tem hoje não é mais para viver para si mesmo. Não é mais para viver para o pecado. Porque Deus ele amou o mundo e enviou seu Filho para que o homem fosse viver para o pecado e venha viver para a santidade e venha viver para a justiça. É necessário o homem compreender que a vida do homem passa muito rápido. A palavra de Deus diz que é como neblina, logo vem, logo se vai. É necessário você compreender que a palavra diz em 1 Pedro 1:24 que o homem é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Segue-se a erva com o seu flor, mas a palavra do Senhor, essa permanece para sempre. É a palavra de Deus que permanece. Da sua cultura, gerações, tudo se passa debaixo desse céu, mas a palavra é a mesma. Ainda que os homens tentem mudar a palavra de Deus, a Bíblia vai nos relatar 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Porque nada teremos contra a verdade, senão o viver da verdade. O homem pode até querer mudar a palavra de Deus na terra, pois o que ele próprio viver com ele que no juízo está certo. Aquilo que o homem faz, ele vai ter de acordo. Hoje ele pode fazer o que ele vai entender, segundo o desejo maligno do seu coração, mas um dia ele terá recompensa. Porque aquele que semeia na carne colherá a corrupção, a morte. Mas aquele que semeia em espírito colherá a vida e paz. Então, ainda que os homens não aceitem a palavra,
te dá a oportunidade para você se reconciliar com o céu. Esta palavra hoje te dá a oportunidade para você se sujeitar a ela. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto a vida, há esperança. Se arrependa hoje. Porque tudo está passando e você está envelhecendo. Cada segundo da vida do homem não pertence ao homem, mas pertence a Deus. E se hoje tu está aqui vivo, não é porque você é forte, ou porque você é bom, é porque Deus é bom, é porque Deus é misericordioso. E a palavra diz que as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é causa do homem não ser consumido pela ira, pela transgressão da lei. É necessário você compreender que o homem estava caminhando para o inferno. E a recompensa do homem, da humanidade, era a morte. O que você merecia, meu amigo? O que você merecia, meu amigo? E eu merecíamos. Era a morte. Mas Deus usou de bondade. Deus usou de misericórdia. E sabe o que ele disse? Ele amou. Eu vou dar vida. Eu vou enviar meu único filho. Para que cada um agora venha ter vida. Se estão mortos no pecado, viverão pelo meu Espírito. Se estão caminhando nas trevas, andarão na minha luz pelo meu filho. Então Deus, Ele pagou para mim e para você o bem, sem que nós merecemos o mal. Então esta é a graça, a bondade do Senhor, o favor imerecido. Agora o Senhor deu para cada um, para a humanidade. E o que você está fazendo nesse tempo que Deus te dá? O que você está fazendo com o tempo que Deus te dá para você crer no Evangelho? Como diz a palavra, crede no Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. É este poder que transforma o pecador. É este poder que liberta o pecador. É este poder que salva o pecador. O poder da transformação da palavra de Deus. Porque está escrito, João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Filho que liberta. E quem é o Filho? O Filho é a palavra. Segundo a pregação de João Batista, em João capítulo 1 diz, assim o profeta, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. É esta palavra que veio diretamente do Todo-Poderoso e se tornou carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A luz do homem é Cristo Jesus. A luz do homem é Jesus Cristo. Esta palavra que liberta, esta palavra que salva, mas para que esta palavra venha se concluir o poder de tirar você das trevas, de tirar o cativo do cativeiro, é necessário o homem compreender que primeiro deve se sujeitar a ela. Devemos se sujeitar a Deus, e acima de adversário da nossa alma, que é comparado com o leão que brama, está ao nosso redor, ele irá perecer. Mas o homem, como diz o Senhor Jesus Cristo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras foram mais. O homem ele tem se recusado a obedecer ao Criador. Por isso Paulo prega para Roma dizendo, amaram mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente para todo santo. Amém. O homem prefere adorar outro homem. O homem prefere adorar a imagem feita pela sua própria mão, imaginação do homem, mas não adora o Criador. O homem foi criado pelo Criador.
ser adorador, para ser por louvor do Senhor. Mas o homem se desviou da verdade. O homem se inclinou para o pecado. E assim pecou contra o Criador, pecou contra o céu, contra o autor da vida. Mas você tem essa oportunidade de voltar a ser um verdadeiro adorador. Aquele adorador que Jesus ele fala para a mulher samaritana, em João capítulo 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Chegou a hora de você se sujeitar, porque a hora é quando tem vida. Porque diz a palavra em Provérbios 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se juízo. Na sepultura do amigo, na sepultura do amigo, não tem como produzir frutos dignos de arrependimento. Não tem como você se arrepender, porque a sua alma vai se descolar nessa matéria. E aí vai se cumprir a palavra: o homem tornará em pó, porque do pó vieste, porque tu és pó. E aí acabou a sua oportunidade. Você vai esperar chegar o grande dia do juízo, aonde os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados, arrebatados pelo Espírito de Deus. Uns irão ressuscitar para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Então é necessário você compreender que o mundo, ele não crê, o mundo não acreditou no verbo que se fez carne. É por isso que caminha cada dia mais para a perdição. É por isso que você vê tanta maldade. É por causa da rebeldia. Essa rebeldia tem um nome chamado pecado. E o que é o pecado? O pecado é o maior inimigo de Deus. O pecado é o maior inimigo de Deus. Talvez você possa dizer: o maior inimigo de Deus é Satanás. Deixa eu lhe dizer, é o pecado. O pecado é o maior inimigo de Deus, porque o pecado assim fez que os anjos também caíssem. O pecado fez também que toda a humanidade caísse. É o pecado o maior inimigo de Deus. Mas hoje você tem a oportunidade de deixar o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Transgredir a lei de Deus, isso é pecado. Você não obedecer à vontade do Eterno, do Criador. Então isso é chamado pecado. E aqueles que vivem nesta prática chamada pecado estão longe do Criador, estão longe do Eterno, e a sua alma corre perigo. Talvez hoje você não entenda o que é a transgressão da lei. Talvez hoje você não entenda o Evangelho, porque o pecado cegou seus olhos. O mundo está te iludindo, está te enganando, porque é isso que o pecado faz. O pecado engana, o pecado ilude. Deixa eu lhe dizer, o pecado parece ser bom. Ele oferece a você prazeres momentâneos. O pecado oferece a você alegria momentânea. O pecado vai oferecer a você, meu amigo e amiga, um sorriso no rosto e um prazer na carne. Mas o final é a morte, porque o pecado, ele mata. Porque o pecado mata. A Bíblia diz, Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paz seja Jesus. A vida é Cristo Jesus, a vida eterna está em Cristo Jesus. Mas só que você tem o poder. Deus no Éden, Ele deu um poder para o homem. Ele deu o poder do livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer. Deus deu poder para o homem e também deu um fruto para o homem.
vendeu-se o não para a árvore da morte, que é chamado árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso trouxe a todos a humanidade, a queda humana, a queda chamando a morte. Então o pecado não mata, o pecado não destrói. É necessário você compreender que hoje você tem a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre o certo e o errado, entre Deus e o maligno, entre a justiça e a injustiça. Hoje você tem essa oportunidade. Hoje você tem essa oportunidade. Há dois caminhos para o homem, há dois caminhos para a humanidade escolher. Deixa-me dizer, o mundo, este mundo já fez a sua escolha. Este mundo já escolheu as trevas. É por isso que a palavra diz: o mundo já é do maligno. Este mundo já é do maligno. O mundo já escolheu o seu caminho. Mas o homem que segue o mundo, o seu caminho do mundo, ele perece. Ele vai perecer. Então é hoje que o mundo anda. É por isso que a palavra nos diz, em Tiago, capítulo 4, verso 4, adúlteras e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo se constitui inimizade diante de Deus. A amizade do homem para com o mundo se constitui inimizade diante do Criador. É por isso que cada dia que passa, você vem se multiplicando mais os filhos das trevas, que é chamado filho do diabo. Por quê? Porque escolheram seguir o caminho do mundo. Escolheram seguir o caminho da impiedade. Escolheram seguir o caminho do pecado. E assim você consegue ir para as mãos da lei. E assim desobedeceram a terra, depois continuarei. Esse mundo é pecaminoso, é maligno. E quem reina sempre sobre este mundo não é Cristo. Engana o seu coração. Se você acha que Jesus reina sobre este mundo, Jesus não reina sobre este mundo. Jesus, ele disse diante de Pilatos e confessou dizendo: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se dariam por mim, para que eu não fosse entregue. Quem reina sobre este mundo é Satanás, que é conhecido como a antiga serpente, que é conhecido como o Senhor, o Deus desse século, o Deus desse mundo, aquele que o apóstolo Paulo pregou dizendo, a igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 4, o verso 4, que o Deus desse século, Senhor, o entendimento dos incrédulos, o Deus desse século chegou ao entendimento dos homens, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. É necessário você compreender que Satanás, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. A Bíblia relata dizendo, em Apocalipse, capítulo 12, verso 12, ai da terra e do mar, ai da terra e do mar, e dos seus moradores, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meu amigo, pouco tempo que tem para se santificar, pouco tempo que tem para se revestir, pouco tempo que tem para buscar o reino do céu, para buscar Deus. Ai. Enquanto se pode achar, O moço deixou eu atravessar. aproveita este tempo que tu tem. Aproveita esse tempo que tu tem, porque o adversário
Porventura não é a igreja de forma nenhuma. O mundo não procede do Pai. As coisas deste mundo não procedem do Pai. Pois tudo que ela manda, a concupiscência quer sobre a minha vida, não é do Pai. Jesus lhe disse: eu vos escolhi do mundo, mas do mundo vocês não são. Por isso o mundo vos odeia. A igreja não é do mundo, porque a igreja não se sujeita às coisas deste mundo. A igreja não se conforma com as coisas deste mundo. A igreja não anda segundo o curso deste mundo. A igreja não se amolda às paixões deste mundo. Porque a igreja, ela anda debaixo da autoridade de Cristo. Porque Cristo é a cabeça. É necessário você compreender isso. Que hoje você tem a oportunidade de se unir ao corpo de Cristo, o cabeça. Então é necessário compreender que o estilo de vida nos últimos dias e o tempo que ele tem não é para viver no pecado, não é para viver andando segundo a carne. Vem, Esmeralda. Mas é para entregar a sua vida. É para entregar a sua vida a Jesus Cristo. Esse tempo que tem é para viver em santidade. É para viver em espiritualidade. Jesus está voltando. É necessário ele se preparar. É necessário ele se preparar. Porque a palavra diz: horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Ele vai ser tenebroso para aqueles que não quiserem se sujeitar à palavra, para aqueles que não quiserem obedecer a palavra de Deus. Esse não sofreu e pereceu muito. Esse Jesus te chama, pois a palavra diz: vinde a mim, todos os que são cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus te chama hoje, criatura, para você ser, aleluia, uma nova criatura. Jesus te chama hoje. A palavra de Deus diz, em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, esse será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Esses sinais seguirão os que crê, e não expulsarão os demônios. Coisas enfermos, se não uma coisa mortífera, não dano será feito. É necessário você compreender que se você diz que crê no Filho unigênito do Pai, você tem que estar debaixo da autoridade dele. Você tem que estar andando como ele andou. Porque muitos dizem que ama Deus, muitos dizem que conhece a Deus, muitos dizem que tem Jesus no coração. Será mesmo? A palavra testifica quem somos. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, 18: outra vez, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o ímpio e o justo. Então, aqueles que creem, aqueles que dizem que seguem Jesus Cristo, aqueles que dizem que tem Jesus no coração, esses têm que estar andando e vivendo conformidade à palavra. Tem que ser diferença no mundo. Tem que ser a diferença no mundo. Por isso Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sol da terra. O sol é a diferença. É o sol que dá o sabor. A luz é a diferença. Por isso Jesus falou: o homem ele tem que dar o testemunho. Mas muitos não estão dando o testemunho da luz, mas estão dando o testemunho das trevas. Por isso a palavra diz, 1 João capítulo 2, do verso 4, aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E ele não está na verdade. Se você diz que tem Jesus no coração, você tem que seguir esta palavra. E a mensagem é: aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Você conhece Jesus?
Você conhece Jesus, mas não deixa o pecado. Você conhece Jesus, mas não deixa o pecado. Conhece Jesus, mas não abandona o mundo. Conhece Jesus, mas salva a impiedade. É necessário o homem compreender que sem santidade ninguém verá o Senhor. É necessário o homem compreender que se o homem não abandonar o pecado, ele está longe do Criador. Porque a palavra nos diz, em Isaías 59, primeiro, que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar. Ele é os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas as Está descarregando já. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre vós e o Senhor. O homem que diz que tem dor no coração, mas continua no pecado. O homem que diz que tem dor no coração, mas não deixa a like, impiedade. compartilha Esse está longe do Senhor. essa live. O seu coração carregado de iniquidade o enganou. Por isso a palavra diz, Provérbios capítulo 4, 23, de tudo que se deve guardar, guardar o coração, porque do coração procede a sair na vida. O homem ele tem que guardar o coração. O homem ele tem que guardar o coração, porque no coração do homem, está aquilo que agrada ao Senhor, é aquilo que Deus agrada ao Senhor. No coração do homem está aquilo que faz a vontade de Deus, é aquilo que não faz a vontade de Deus. E nesta tarde, neste dia de hoje, Deus ele te dá a oportunidade de não somente você confessar com a língua e com a boca, mas de confessar de corpo, alma e espírito. Pois este é o verdadeiro evangelho. Quando o homem realmente ele se entrega como cordeiro, indo para o matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abre a boca. Esse é o evangelho do poder de Deus, que transforma a criatura numa nova criatura, que transforma o velho homem no novo homem, que transforma uma velha mulher numa nova mulher. A palavra também nos diz, em 1 João capítulo 2, verso 6, aquele que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Meu amigo, como você está andando? Como que você está andando diante dessa terra? Diante desse reino chamado Reino dos Homens? Você está andando como Jesus andou? Porque a sua conduta testifica, ou seja, é um testemunho para a glória de Deus ou para Deus se envergonhar de você. É necessário você compreender isso. Que o homem que diz que anda com Deus deve realmente seguir o seu caráter, deve realmente seguir a luz, porque a palavra também nos diz, em 1 João capítulo 1, verso 5, aquele que diz que está nele, que tem comunhão com ele, mas não guarda, mas anda nas trevas, é mentiroso, porque Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. A palavra diz que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Como o Filho de Deus vai andar em trevas, como o homem de Deus vai andar no pecado. A Bíblia relata que todos nós somos pecadores. O homem é nascido no pecado, mas a Bíblia relata que Jesus veio chamar o pecador ao arrependimento. Jesus veio chamar o pecador ao arrependimento. E o que é isso? O pecador se arrepende do pecado e deixa. Mas aqueles que continuam no pecado é chamado filho do diabo. E essas palavras não é minha, é do próprio Criador. 1 João capítulo 3, verso 8, aquele que pratica o pecado é filho do diabo. É filho do diabo, porque ele peca desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então você vê aquele que continua no pecado, com a boca glorifica a Deus, mas o corpo é entregue ao pecado, que é chamado iniquidade. Esse está sendo filho do diabo no mundo espiritual. Mas Deus, quando ele amou o mundo, de tal maneira ele enviou o seu filho. Para quê? Jesus veio desfazer as obras do diabo na sua vida. Jesus veio desfazer o veneno da serpente na sua vida. Jesus veio te curar. O pecado é uma lepra. O pecado está matando milhares de almas. O pecado mata mais do que o câncer. O pecado ele mata mais do que o
você deve servir ao Criador em espírito e em verdade. Hoje você tem essa oportunidade. Meu amigo, não se torna amigo do mundo, mas se torna amigo de Deus. Porque o Espírito Santo fala pela boca do apóstolo Paulo, dizendo, em Timóteo capítulo 3, que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e tenebrosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, gananciosos, soberbos, ingratos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Serão blasfemos, desobedientes aos pais e à mãe, irreconciliáveis, inimigos do bem. Porventura, ele digo, tais palavras não estão se cumprindo diante dos seus olhos. Porventura, eu digo, tais palavras não estão se cumprindo até mesmo dentro da tua casa. Pois Jesus ele disse que os inimigos dos homens serão da sua própria família. Estará a mãe contra a filha, o filho contra o pai, estará a nora contra a sogra e a sogra contra a nora. Porventura não está se cumprindo isso. E o homem ainda não despertou. Você ainda não acordou, meu amigo. Estamos vivendo uma guerra espiritual. Ei, é a guerra espiritual. Se você continuar andando com os olhos carnais, você vai morrer, você vai perecer. É tempo do homem entender que a guerra espiritual ela é mais perigosa do que a guerra física. Por quê? Porque a guerra espiritual você não usa as armas físicas, mas as armas espirituais. E para o homem alcançar as armas espirituais que combate o bom combate, é necessário se revestir das armaduras de Deus e da força do seu poder. A guerra física é uma guerra que você consegue ver. E quando você vê, você teme. Mas aquilo que você não vê, você não teme. É por isso que muitos estão indo pelo pecado, pelo caminho do pecado. Porque os olhos que ele assim contempla nesta terra, mostra a ele que é bom, mostra a ele algo prazeroso. Mas isso é enganação da carne, é enganação do pecado. Porque o pecado lute, porque o pecado ele veio para enganar, e ele vai enganar o mundo inteiro. Mas Jesus foi hoje para dar vista ao que está cego, para fazer ouvir o que está surdo, para ressuscitar os que estão mortos. Jesus veio para, aleluia, libertar o cativo do cativeiro. Porventura, você é um cativo no cativeiro? Jesus ele quer te tirar, porque ele tem a chave do cativeiro. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade para libertar você. Mas você tem que se entregar para essa palavra. Você tem que se entregar para esta palavra. Você tem que entregar a sua vida para, aleluia, o caminho da justiça, para a verdade, que é Jesus Cristo. Jesus é dizendo. Jesus no relato dizendo que quem vem a mim, de modo algum andará em trevas, que quem vem a mim jamais morrerá, mas terá vida eterna. Jesus, ele quer te libertar, mas a palavra diz em Apocalipse 3:19, eis que eu repreendo disciplina há quantos anos, se tão zeloso, arrependeste, eis que estou perto e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Há uma esperança para você, mas você tem que se arrepender. Há uma esperança para você, mas você tem que entrar na disciplina espiritual, mortificar as paixões da carne, tem que multiplicar, aleluia, a sua vida naquilo que edifica. Você tem que edificar a sua vida na justiça, na santidade, no amor, repreender as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos sobre a minha vida. Mas somente o homem vai conseguir se buscar Deus de todo o coração. Pois a palavra diz: se me buscar de todo o coração, verdadeiramente me encontrareis. Pois aquele que pede, recebe. Pois aquele que bate, abre-se-á. E aquele que busca, encontra. Jesus te chama hoje. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus maus caminhos. Hoje
dá esperança para sua alma. Não deixa para amanhã, meu amigo, o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. Para onde irá a tua alma? Mas aí é só a gente juntar. Para onde irá a tua alma? Para onde vai a tua alma? Diz a palavra de Deus para você nesta noite. Lucas capítulo 10.